Bom, alunos, então, muito boa tarde a todos. O motivo de hoje nós estarmos reunidos é para a gente replanejar, né, a forma como nós vamos planejar daqui para frente as nossas atividades dentro do estágio, iniciando agora com os alunos, dentro dos grupos, em aula remota. Então, eu vou passar algumas informações e alguns relatos de experiência. Eu montei uma pauta para a gente seguir, mas se vocês tiverem no final outros assuntos que queiram tirar dúvidas, talvez as dúvidas sejam respondidas no momento em que eu estiver explicando, mas no momento em que eu estiver explicando, a explicação já pode surgir outras dúvidas. E, e mesmo assim, se ainda ficar dúvidas que eu não responda, seria porque talvez no processo de vocês estarem inseridos lá nos grupos, acompanhando os professores e os alunos, outras dúvidas irão surgir, isso é natural. E aí a gente vai estar juntos nesse processo para ir esclarecendo a dúvida de vocês. Claro que nesse momento aqui não vai dar para explicar tudo o que vocês vão fazer, porque de fato a gente só vai mesmo entender quando a gente estiver lá na prática. E é assim que acontece, né? Muitas das vezes a gente aprende muito mais na prática do que só na teoria. Bom, então eu vou seguir aqui a minha pauta para que a gente não se perca no caminho. Eu montei aqui uma pauta em que eu coloquei como primeiro item o plano de atividade de vocês. Eu enviei no grupo, não sei se todos já abriram para ver, né? Se já estão acostumados a preencher. Eu queria até que vocês me falassem isso, porque eu conversei com o professor Wagner, que é lá da escola, ele disse assim, muitos dos alunos já foram PIBID, então eu já conheço, eles já sabem como é o processo. Então, se muitos de vocês que já sabem como é que é feito o preenchimento desses arquivos, tanto do plano de atividades quanto dos relatórios, me ajudem e ajudem os colegas a preencher, caso haja, assim, alguma dúvida, né? Mas, no geral, eu vou tentar aqui projetar para que a gente dê, assim, um geral do que nós vamos, a forma do preenchimento. Eu conversei hoje com a professora Irlane, ela me tirou algumas dúvidas, e aí vocês me digam se vocês já estão vendo essa tela. Todos estão enxergando aqui o plano de atividades? Sim, Sim, professor. sim, professor. Então, olha só, o plano de atividade do residente, ele corresponde ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas para atender as 400 e 400 horas exigidas como requisito para o cumprimento da residência. O documento deve ser elaborado pelo residente, juntamente com seu preceptor, e ser homologado pelo docente orientador, que no caso é a professora Irlane. Aí aqui nós temos os dados de identificação de vocês, e aqui tem já o código de verificação da escola, o código do INEP. Então, está aqui em vermelho para ser colocado aqui, ó, aqui embaixo, onde está escrito código da escola. É aqui que será preenchido esse código. Aí o plano de atividades. A regência propriamente dita, que seriam aquelas atividades em que vocês, se tivéssemos em aula presencial, vocês estariam em sala de aula. Mas essa regência, como nós estamos remotamente com as aulas, elas serão desenvolvidas com o acompanhamento de vocês com os alunos. Uma aula que você preparou, que você quer ministrar, o acompanhamento dos alunos com relação ao projeto Aula em Casa. Então, essa vai ser a forma que vocês irão trabalhar nesta modalidade de aula à distância. Então, aqui nós vamos colocar as atividades, as turmas e os conteúdos que forem preparados por nós, né, eu, vocês, ou vocês mesmos, com sugestões, mas que nós possamos seguir. Eu vou passar para vocês depois o meu planejamento, que eu já fiz tanto o mensal quanto o semestral. Esse ano, a Seduc está trabalhando de uma maneira totalmente diferente. Até ano passado, nós fazíamos planejamentos bimestrais.
Fazíamos um planejamento para o bimestre, para o primeiro bimestre, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Nesta nova forma de ensino, nós estamos trabalhando com semestral. Nós fazemos um plano semestral de 6 meses, que está iniciando agora em fevereiro, que iniciou em fevereiro, e que vai até, se eu não me engano, dia 19 de julho. Aí encerra esse período e nós iniciamos até dezembro o segundo semestre. E aí nós vamos preparar um novo planejamento semestral. Ok? Esse plano semestral, vou logo até antecipar para vocês, que eu preparei, ele não está totalmente de acordo com as novas regras que regem a BNCC. Porque o documento que está válido para a SEDUC é a proposta pedagógica anterior. E como nós estamos ainda nesta nova fase, né, que é tudo à distância, e que está tudo em processo de mudança, adaptação, resolveu-se ainda optar por este documento. E eu observando como professor, e vocês vão ver isso na prática, quando vocês forem fazer os planos, preparar as aulas, que os conteúdos que muitas das vezes são dados no aula em casa, eles não estão de acordo com a proposta da qual eu segui, que está em vigência pela SEDUC, e que eu fiz para o plano semestral. Para algumas disciplinas, sim, para outras, não. Eu não sei responder, caso vocês me perguntem, mas por que está desse jeito? São eles que criam essa programação do aula em casa. Eu bato de frente e até me coloquei assim, de não fazer mais isso com relação aos pedagogos, aos diretores das escolas que eu trabalho. Porque uma hora eles falam que nós temos que seguir o aula em casa. Outra hora eles falam que nós somos livres e nós vamos utilizar a aula em casa apenas como uma ferramenta. Inclusive, de manhã, na nossa reunião, foi uma discussão sobre isso. Enfim, então, é o que nós temos para trabalhar, né? E é interessante que vocês saibam disso e de que depois vejam isso, para vocês entenderem qual é a realidade que daqui a alguns anos, vocês que estarão aí assumindo escolas, turmas, estarão lidando com esse processo mais de perto, das nossas dificuldades em relação a uma organização de fato, certo? Mas, enfim, vamos continuar aqui, que ainda tem muita coisa para ser falada a respeito de tudo isso. Aí aqui, ó, atividades das residências desenvolvidas na escola extra-sala de aula serão aquelas atividades em que vocês estarão fazendo nessa modalidade remotamente, como, por exemplo, eu pedi para que vocês, sei lá, leiam um artigo, façam um projeto de experimental, de alguma aula prática, ou algo assim que vocês tenham que fazer sem estar com os alunos, né? Em período de regência, lidando diretamente com os alunos. Então, essas atividades extra sala de aula, extra lá, lidar com os alunos, tirar dúvida, somente você ou comigo é aqui, tá bom? Nas atividades desenvolvidas extra sala de aula. Atividade de residência desenvolvida na instituição de ensino superior. A professora Irlane me disse que aqui seria com ela, porque se tivesse presencialmente, vocês estariam, em algum momento, tendo uma reunião lá na UFAM com ela. Como nesse momento não está podendo ser feito esta atividade, né, de reunião com ela lá, isso aqui vai ficar ainda em stand-by, em aberto. Caso ela queira marcar uma reunião com vocês e falar com vocês a respeito do programa, aí nós vamos perguntar dela se vai ser possível já anexar aqui, porque tudo que vocês fizerem, aproveitem, porque é quantidade de horas que vai agregar ao estágio de vocês. E a quarto e último item seriam as atividades desenvolvidas em outros espaços, como feiras, congressos, secretarias. Ou seja, se a gente se a gente acha que tem uma palestra lá no YouTube interessante, né, para que a gente
convide os alunos, ou mesmo só para nós, enquanto residentes, e para mim, como orientador de vocês, a gente vai lá e assiste, e isso também vai contar aqui nessas horas, certo? Vocês também se sintam livres para fazer essa pesquisa e compartilhar esses eventos que estejam acontecendo, né? Porque a gente sabe que agora os congressos são todos online. Então, se vocês conhecerem algum, vocês podem me passar, aí a gente combina, se todo mundo aceitar, todo mundo participa, faz a sua inscrição e participa. Aí o total geral tem que gerar 440 horas. Mas, se nós não conseguirmos essa quantidade de hora, vamos aqui no relatório, que o relatório diz que a regência propriamente dita, né, ou seja, vocês frente à turma, né, ministrando aula, corrigindo exercício, são 100 horas para a homologação, no mínimo, tá? E aqui a professora me explicou que aqui vocês vão preencher a identificação de vocês e o preenchimento desse relatório seria basicamente o que foi programado lá nas metas, só que aqui, com certeza, vocês vão colocar mais coisas, porque a experiência que vocês terão nos grupos, relatos, o que vocês vão ouvir, o que vocês vão assistir lá, vai além do que foi planejado. Então, aqui, vocês vão poder rechear muito mais informações do que vocês vivenciaram no estágio, do que propriamente foi programado lá nas metas de vocês, nas metas de atividade. Ok? E aqui nós vamos fazer a descrição das atividades, o momento de ambientação e conhecimento da escola, aqui vai ser em relação a esse momento de vocês no grupo com os alunos, tá? E tem que tomar bastante cuidado agora nesse início, porque eu tenho visto com outros professores que também que têm estagiários lá, algumas resistências de alguns pais. É claro que não são todos, mas a gente sabe que quando eles observam que tem alguém ali diferente que vai dar aula ou que vai estar ali inserido naquele contexto, eles podem se sentir um pouco incomodados. Então, por isso é importante a acolhida de vocês, né? Trazer esse professor, esses pais, ou até mesmo os alunos, para que eles entendam que vocês não estão ali para vigiá-los ou para... Não, vocês estão ali para ajudar, para contribuir com o professor, né? Então, buscar sempre uma fala mais harmoniosa, carinhosa com eles, porque isso desarma qualquer um deles, né? Eu tenho estado nos grupos das escolas e já ouvi bate-boca de pais, entre eles mesmo, uma fala agressiva quando eles vêm nos relatar das dificuldades de acesso por falta de pacotes de internet, por falta de dinheiro, porque estão desempregados, eles não têm condições de assistir aula, porque muitos levam o aparelho celular, o único que tem em casa, para o trabalho, e o filho fica em casa sem poder ter acesso. Isso é só um dos vários relatos que vocês vão escutar. E é importante que vocês se atentem para isso como observação de estágio. Tudo que for, assim, que vocês acharem relevante da fala dos pais em relação a essas condições socioeconômicas de terem acesso às aulas, anotem, registrem, batam prints das telas que os pais forem mandando, áudios, salvem tudo. Tudo é informação, tá? E depois, no preenchimento desse relatório aqui, vocês vão fazer uma triagem dessas informações e vão poder aqui fazer aqui um relatório bem mais recheado de informações. E aqui embaixo, para assinar, onde tem escrito docente orientador, quem assina é a professora Irlane, preceptor sou eu, professor Arthur, e aqui embaixo em residente vocês assinam, tá? É um único relatório, vamos preenchendo ele, claro, né? À medida em que nós vamos
realizando as nossas atividades. Eu sugiro até que nós façamos nossos encontros ou uma sim, uma semana não, para que vocês já, com esse relatório preenchido, já socializem verbalmente o que vocês vivenciaram naquele período, porque assim a gente vai, né, compartilhando com outros colegas o que vocês já vivenciaram, como vocês trabalharam, qual foi a estratégia que vocês utilizaram, ou que vocês observaram que foi melhor para aquela turma, qual foi o comportamento da turma para a recepção da sua metodologia, da didática que você utilizou com eles, percepção de vocês, percepção dos alunos, né? Então, tudo que vocês puderem coletar de informação em 15 dias, a gente socializa aqui dessa forma, através de reunião, e essa reunião, ela também já conta como horas, né? Para esse processo de estágio de vocês. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo? Podemos seguir? Então, nós explicamos agora sobre o plano de atividades e o relatório, na qual a gente vai preenchendo, e quando forem outras dúvidas surgindo, vocês vão me procurando e a gente vai respondendo. Vocês podem jogar lá no grupo, se eu não responder de imediato e alguém souber, responda, vamos interagir, vamos trocar experiência. O que um souber, passa para o outro, ok? Professor, Fale. eu estou com uma dúvida em relação ao relatório. É porque aqui no que foi enviado, tá nesses quadros aqui, né? Só que eu fiz de forma, assim, direto. No caso, eu peguei, coloquei lá a parte da descrição, só que aqui eu queria saber se é para a gente acrescentar nesses quadradinhos, por exemplo, no relatório do residente, na parte 2 tem as informações, código, nome da escola, etapa. Aí lá embaixo tem descrição das atividades. Só que tem Uhum. um quadro muito pequeno lá. Queria saber como é que é para a gente fazer. E Ah, se a sim, gente você preencher pode, ou se a gente... você pode, você pode ir digitando, William, e ele vai expandindo, você vai acrescentando essas linhas. Isso Não, aqui não é fechado, não. Isso aqui é só um modelo para que vocês vão. É essa a sua mas é pra dúvida? gente... Isso, para a gente colocar tudo nesse quadro. Não, você olha só, você escreve aqui, ó. Vocês estão vendo aí, estou compartilhando, né? Aí ele vai abrindo. Você pode dar Enter, aí você vai expandindo ele, tá? Não precisa ser no único espaço. Tudo bem? Depois vocês podem formatar o quadro de acordo com como ficou preenchido este item de cada um de vocês. Cada um vai ficar diferente, porque uns vão escrever mais, outros vão escrever menos, dependendo da quantidade de informações que vocês vão ter para acrescentar. Mas isso aqui não é fechado, tá? Isso aqui Mas só o tudo que modelo. a gente tem que colocar, a gente tem que acrescentar nesse quadro. Que tá Isso aí. se for Não pode relacionado ao colocar quê? assim, A descrição das atividades, né? isso, Que descrição das vocês atividades. desenvolveram. Pois é, porque eu vi que esse quadro está muito pequeno, mesmo que a gente tenha feito poucas coisas, tem as partes do lado também que está escrito período de realização da atividade, aí tem mais outras partes aqui que eu acho que está muito pequena essa parte desse Mas é só um relatório. exemplo, William. Você vai poder acrescentar. Por exemplo, aqui tem uma, duas, três, quatro linhas. Só dá quatro atividades, professor, mas eu fiz 15. Aí você vem aqui, ó, seleciona uma linha e você pode ir inserindo Qual foi a as atividade que eu linhas realizei? conforme você fez as suas atividades. Se foram Ah, tá. 10 atividades, então você vai deixar 10 linhas. E aí você vai aumentando. Eu acho que eu entendi. Aí na parte do 3 já que seria a descrição, que a gente vai colocar de forma direta, tipo, é, eu realizei nesse dia uma reunião, acompanhei alunos, isso seria isso? Desculpa, é que passou um trator aqui e não abafou teu áudio. Fala de novo, por favor. Eu entendi a parte 2. No caso seria a descrição da atividade, tipo,
Descrição, por exemplo, reunião que a gente fez, né? Ou acompanhamento, a gente coloca no quadro. Aí na parte 3 do relatório, descrição, tá? Cronograma das demais atividades envolvidas. Seria de forma já direto? Eu não estou entendendo esse relatório, como é que pode ser feito. Porque a Tá, gente fazia aqui, no PIBID, sim, a pode gente falar. fazia já fazendo a descrição já direto, assim, tipo, por tópicos. Tópico 1, a gente colocava lá o que foi realizado nessa data, aí a próxima data a gente fazia todinho, mas não tinha esses quadros aqui. Entendi, eu estou te entendendo, tá? Como eu estou te falando, para mim também é novo, tá? Mas eu entendo que aqui tá, você colocaria as atividades em tópicos, e aqui talvez eles estejam querendo um relato, tipo como se fosse um texto, que ocorreu, o relato como ocorreu o processo de elaboração do projeto e orientação preceptor e docente do orientador. Então, aqui ele quer colocar a fala de vocês, como vocês estivessem falando, o que vocês sentiram, como foi a orientação, como foi a recepção que a escola teve com vocês, se foi boa, se foi ruim, né? Parece meio repetitivo, porque aqui é muito objetivo. O que você fez? Eu dei aula de sistema reprodutor. Qual foi o período? Qual foi a quantidade de hora? Os conteúdos, metodologia. Eu usei aula expositiva, dei aula através de vídeos, bem chuto. Aqui você vai colocar a percepção, se você achou bom, se você achou ruim, o que você achou de mais interessante, de menos interessante. Então, eu vejo que aqui é uma percepção do aluno relacionada a tudo aquilo que ele vivenciou enquanto estágio. Se eu estiver falando errado, se não foi isso, depois a gente pergunta mais detalhadamente da professora Irlane, tá bom? Mas a gente vai resolvendo essas dúvidas no decorrer do processo, tá Tá ok? bom, tá bom. Qualquer coisa eu vou perguntando no grupo lá, Sim, sim, a gente como eu vai for se fazendo ajudando. também. Mais alguém tem alguma dúvida? Vocês estão vendo agora aí o quadro colorido? Sim, Sim. professor. Aqui, nós vamos para o próximo tópico, que seria a divisão de vocês, que são 10, entre as turmas. Nós temos de manhã, de sexto ao nono ano, e à tarde também, certo? Só que até agora aqui eu priorizei aos professores que me deram um retorno, que são os professores da manhã, e uma professora da tarde me deu um retorno. De manhã, a gente tem 12 turmas, e vocês são 10. Então, eu coloquei vocês em ordem alfabética e dividi aqui de sexto, que são sexto 1, 2 e 3, sétimo 1, 2 e 3, oitavo 1, 2 e 3, e o nono 1, que também é nono 1, 2 e 3, certo? E aqui nós temos os professores que acompanham essas turmas. Sexto 1 ao sétimo 2 é a professora Michele, que é a professora da turma de ciências. Observem que eu, coitado, estou aqui entre os dois somente com 2 turmas, sétimo 3 e oitavo 1. O professor Wagner, alguém conhece o professor Wagner? O professor Wagner vai ficar com as turmas de oitavo, 2 e 3 e os nonos. Só que aqui eu coloquei só o nono 1, porque a gente encerra aqui no William. Então, eu dividi vocês desta forma, que não é fixo, dica-se de passagem. A gente pode fazer um rodízio para que todos tenham acompanhamento com todas as turmas e depois possam até comparar a realidade da qual você teve mais empatia, teve mais fácil acesso ao aluno, qual foi a turma que melhor respondeu as suas expectativas. Então, é bom a gente fazer esse rodízio por turmas, certo? E aí ficou... A professora Michele, ela já me confirmou que sim, que ela aceita receber vocês lá no grupo para o acompanhamento das aulas dela. E
eu disse que eu ia combinar com vocês agora e depois eu vou passar o contato de vocês para ela, para que ela insiram vocês nas turmas que vocês irão ficar. E só me confirme se vocês topam que seja dessa forma ou se vocês têm outra ideia. A Axa vai ficar com o sexto 1, a Bárbara, o sexto 2, Carol, o sexto 3, Douglas, sétimo 1 e o Felipe, o sétimo 2. Esses serão os alunos que ficarão com a professora Michele. Comigo, professor Arthur, no sétimo 3, fica a Leidiane e no oitavo 1, a Lucinete. Eu já insiro as duas no grupo do qual eu também faço parte. Aí o professor Wagner, que também já me deu o ok, que também é professor do PIBID, e ele também está com essas orientações, ele tem 7 alunos, também aceitou receber vocês. Então, a Tamires ficaria no oitavo 2, a Roberta no oitavo 3 e o William no nono 1. E ainda teríamos o nono 2 e o nono 3 para serem inseridos. E também, à tarde, nós temos a professora Damares, de Ciências, que também está aceitando vocês. E aí, já coloquei aqui o geralzão de como está sendo feita essa divisão das possibilidades e gostaria de abrir para vocês agora, darem a opinião de vocês, se desta forma que está organizado, tá bom, só no matutino, ou se vocês acham que vocês querem ter mais acesso ao acompanhamento com as turmas, se vocês já se sentem, se querem mais participar desse processo, eu posso também inserir vocês na turma da professora Damares, que é do turno vespertino. Então, aí vai de vocês. Professor, eu acho melhor acompanhar pela parte da tarde do que pela parte da manhã. Então, vai de cada um, tá bom? Eu também tenho a professora Socorro, que é da tarde, que eu estou aguardando ela me dar a resposta, para nós podermos ampliar o acesso de vocês também nas turmas de ciência à tarde, certo? Ou quem achar conveniente fica amanhã à tarde, quem achar conveniente fica só de manhã, e quem achar conveniente fica só à tarde. Aqui nós temos que ser democráticos. E tem que ser fácil também para que vocês possam exercer o trabalho de vocês. Então, para a gente fechar esse momento aqui da divisão das turmas, eu gostaria de ouvi-los. Vocês estão me ouvindo? Professor, eu gostei dessa ideia de rodízio. Eu acho bem interessante que a gente passe por todas as séries, assim como o senhor falou, que a gente possa se identificar mais com alguma turma, alguma coisa, porque no PIBID, quando eu fiz, eu só fiquei no nono ano. Então, agora eu tenho uma oportunidade de também participar do sexto, do sétimo, do oitavo. Isso, para mim, está sendo bem interessante. Ia ser bem legal também. Eu ia citar isso, que a Leidiane falou, sobre rodízio. E uma outra pergunta também, se no caso, a gente que está pelo matutino, a gente ia ter que acompanhar as aulas que vai haver pela parte da manhã. Essa questão da metodologia eu vou falar daqui a pouco, para que a gente não misture os assuntos. Mas sim, seria interessante acompanhar, porque vocês, se estão naquela turma do matutino, então, no momento em que eles estiverem tendo aula, vocês estão ali, né? É que nem imaginar no presencial. Se eu estou acompanhando a turma do sexto 1 e eles estudam de manhã, é claro que eu tenho que estar lá com ele de manhã, né? Para poder acompanhá-los. No remoto, a gente tem que pensar da mesma forma. Se eles são do turno matutino, nós, como professores, também. A gente está ali no momento em que o aluno é a aula dele, o horário de aula dele. Assim, vocês também terão que cumprir esse horário. Então, no caso, eu sei que não caberia muito para mim, mas
eu preferi, às vezes, estar no vespertino, que para mim acho que seria bem melhor. Tá, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O horário de todas as disciplinas com a novo método remoto, se antes a gente tinha 3 aulas por semana, isso reduziu-se para 2 aulas ao mês. Aí você pensa que você tem horas para cumprir. Aí você vai aparecer lá com o aluno só 2 vezes no mês. Quando é que vocês vão conseguir cumprir a carga horária que vocês precisam? Vai ser difícil, né? Então, eu sugiro que quem puder, pelo menos, ficar de manhã e de tarde, serão 2 aulas por mês, o resto das outras vezes nem precisa estar ali, né? Porque serão só 2 aulas de ciências, nós temos que seguir o cronograma do aula em casa. Então, temos que pensar nisso. É claro que há possibilidade de a gente fazer uma aula de revisão ou uma aula extra para, sei lá, para complementar aquele conteúdo? Sim, pode. Hoje nós conversamos de manhã e a pedagoga já nos deu esse respaldo. Mas para isso tem que ser muito bem organizado. Temos que conversar com os alunos, temos que acertar horários, combinar com o grupo inteiro, professores e alunos. A gestão e o setor pedagógico da escola tem que estar ciente de tudo que nós fizermos. Por exemplo, tem um professor que já iniciou com o PIBID e ele marcou com a turma que eu sou conselheiro, que é o 7º 3, uma live, e ele fez ontem à noite. E aí, teve uma hora que eu entrei no grupo e eu vi aquele murmurinho, né, dos pais comentando. Para muitos pais, é muito mais viável que o filho realmente tenha essa aula à noite. E ele estuda de manhã. Mas o professor foi lá e fez a proposta, conversou primeiro. Muitos acharam ruim e outros acharam bom, porque trabalham, né? O filho fica em casa, não tem acesso a TV, celular, nada. E o único horário que o filho vai poder estudar é quando a mãe retorna do trabalho. Porque vai estar ali acompanhando e o filho vai ter acesso com o celular ao conteúdo. E aí o professor fazendo a live, a mãe pode estar ali acompanhando também. Então, já fica aqui uma sugestão de ideias, que vocês vão ter que ter ideia junto comigo, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, né? Além de ter as ideias, é também ter ali o poder de articular o quê? A comunicação. Porque se você fala A, muitos pais entendem Z. Isso acontece muito, muito mesmo. Você fica pedindo, aluno, não poste print da frequência. Aí daqui a 5 minutos eles estão printando e enviando essas imagens. Então tem que ter muita paciência, muito cuidado, porque é um trabalho assim de muito esforço, certo? Então pensem nisso, tá? Pensem nisso. Fica aberto aqui para vocês, mas que vocês possam também pensar que vocês precisam cumprir essa carga horária e que, se não modificar, tá? Ano passado a gente tinha uma aula por semana, seriam 4. Só que agora eles reduziram para 2 aulas. Não sei se isso vai mudar, porque está sempre em mudança. E também acho que pode ser que aumente, porque nós estamos no período de diagnóstico e revisão de conteúdos, que encerra dia 19 de março. Então, no dia 19 de março, nós, professores, vamos nos reunir novamente para planejar, fazer um planejamento mensal. E talvez, nessa nova programação, vamos esperar que eles aumentem esse quantitativo de aulas, certo? Mas, para esse mês, eu não achei que ficou pouca, não. Ficaram 4 aulas. Quer dizer, 2 aulas teóricas com os assuntos e 2 aulas com resolução de exercícios, certo? No aula em casa. E aí a gente dá o encaminhamento.
com o aluno. A gente faz o acompanhamento, né? Solicita as atividades, reexplica o conteúdo da forma como a gente achar melhor, se quiser fazer vídeo, se quiser fazer áudio, ou somente pelo texto do WhatsApp, enfim. É a criatividade que eu e vocês temos que pensar para tentar conquistar o aluno e trazer o aluno que também não tem acesso às aulas para que nós consigamos fazer com que esse aluno tenha acesso a essas aulas. É desafiador, porque está sendo muito trabalho, mas eu creio que agora com a presença de vocês a gente vai melhorar tudo isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, uma dúvida. No dia do 8º, no caso, no meu dia 8º, vou ficar com o 8º com o senhor. No dia do 8º, eu estarei lhe acompanhando. É isso? A Leide só vai lhe acompanhar quando for o 7º 3. Eu não posso acompanhar junto com ela, quando for o dia dela, e ela também não pode acompanhar nos meus dias, ou a gente pode fazer essa acompanhação uma com a outra? Você fala de ter dois alunos na mesma sala acompanhando? Sim. Sim. É como eu estou falando para vocês. Eu deixo em aberto para que vocês vejam qual é a melhor forma possível. Professor, eu quero ficar somente uma turma de manhã e uma turma à tarde. Eu quero ficar só em 2 turmas de manhã. Eu quero ficar só em 2 turmas à tarde. Enfim, fica a critério de vocês. Lembrem-se que vocês precisam cumprir com uma carga horária. Então, quanto mais participação em relação à regência, mais vocês terão as horas de vocês. É claro que tudo bem planejado e muito bem organizado, né? Para não sobrecarregar as outras atividades dos outros professores também. Ficou entendido, Lucinete? Ou não ficou dúvida? Sim, porque eu pensei que eu só poderia acompanhar só no 8º 1. Todas as vezes que fosse o dia da aula do 8º 1, eu iria somente nesses seus dias. Por isso que eu perguntei. Que eu ia ficar só nessa aula desses dias. Se eu poderia acompanhar para casa. Se eu fico de manhã à tarde, tem outro colega que está com outra turma, se eu poderia, junto com ele, né, ajudá-lo, ou sei lá, acompanhá-lo para mais carga horária em outra série, não sei. Sim. Tipo assim. Nós temos que ter cuidado se nós formos colocar mais de um aluno em uma sala e esses alunos forem dar sua regência, para que não haja atropelamentos, certo? Então, na hora que vocês forem fazer a explanação de vocês, fazer essa divisão que nem seminário, né? Tu fica com essa parte daqui até aqui e eu assumo daqui até aqui, né? Para que não fique aquela confusão e o aluno não fique perdido. E que tudo isso seja muito bem explicado para o aluno na hora em que vocês forem iniciar aquela atividade. Olha, hoje nós temos aqui o professor William, a professora Lucinete, aí vocês se apresentam, aí vocês explicam como é que vai ser. Ou seja, o aluno precisa saber quem é quem e o que cada um vai fazer com eles ali naquele momento, para que ele saiba e consiga entender a proposta daquela atividade. Então, tentem pensar dessa forma para aqueles que ficarem em turmas com mais de um residente. E isso tudo vai ser muito bem orientado no momento em que vocês estiverem preparando essas aulas. Eu fiz dessa forma agora e sugiro até que iniciemos um aluno por turma, e aí a gente vai sentindo. Vocês vão sentir, sei lá, em 1 semana, 2 semanas, a necessidade de aumentar para mais uma turma, assumir mais uma turma, ou se só aquela já está te sobrecarregando demais. Porque a gente sabe que vocês não têm só essa atividade, vocês têm outros afazeres na vida de vocês. Então, tem que ter aquele momento, reservar aquele horário para atender. E não pensem que na hora que vocês passarem uma atividade
e cobrarem o exercício, que eles vão mandar a atividade num único horário. Eles mandam a hora que eles quiserem. Mesmo você estipulando horários, mesmo você explicando tudo direitinho, ainda tem aqueles que vão procurar vocês fora do horário de aula. Agora, o que eu não atendo em absolutamente, não abro nenhuma exceção, é do final de semana. Ano passado era uma loucura. E esse ano já iniciei também com alunos mandando mensagem até meia-noite. Tem professores que recebem trabalho 5 horas da manhã. Eu não sei como é que isso é possível, né? Mas se você não pôr limite, regras, e não é só dizer as regras, é cobrar essas regras dele. Tá ali cobrando, porque você tem que ficar repetindo muitas das vezes até que ele se adapte àquela rotina. E a gente está nesse processo. E nós estamos aí com menos de um mês ainda de aulas que iniciaram, e eles ainda estão nesse processo. Ainda faltam alunos serem inseridos nos grupos. A gente não sabe qual é a realidade desse aluno, se está ou não está podendo ter acesso às aulas. Então, ainda estamos no processo de adaptação. Então, eu sugiro que iniciemos em uma turma para que nós consigamos todos nos adaptar. E aí sim, depois de bem adaptados, a gente vai, já sabendo o que tem que fazer, fazendo a mesma coisa em 2 turmas. E sugiro que seja digamos assim, se você quer escolher ficar em 2 turmas, fique em 2 turmas de sexto, fique em 2 turmas de sétimo, e assim sucessivamente. Porque senão, vocês vão ter que sempre preparar aulas diferentes, porque são conteúdos diferentes. E aí você ficando em 2 turmas, mas que é do mesmo ano, você prepara só uma aula, e aí você verifica, até para você ter uma comparação, como foi sua aula na turma da manhã e como foi a sua aula no turno da tarde com o mesmo conteúdo. Entenderam? Então fica melhor para que você faça essa observação. Ficou entendido? Vocês aceitam que nós iniciamos da forma como está e gradativamente a gente vai reajustando? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Então tá. Então, mas tem alguém aqui que diz assim, professor, de manhã eu não posso e eu quero ficar à tarde. Tem alguém? Não tem os dias não, né, professor, da aula? Os horários, você está me perguntando? Não, por Os dias da exemplo, semana. Ó, deixa eu só falar para vocês o que eu sei passar para vocês agora, porque vai estar sempre modificando a programação. Mas acho que é de 8 às 9 os sextos anos. Começa as aulas com os sextos anos. Aí vai depender. Na segunda-feira é matemática e português, porque eles vão ter meia hora de matemática e meia hora de português. Por isso que é de 8 às 9. De 8 a 8h30 português, por exemplo. E de 8h30 às 9 matemática. Então, esse horário é um horário que eu tenho observado que é fixo para os sextos anos, de 8 às 9. A aula em casa que é dada lá pelo site, pelo aplicativo, que sugiro que vocês também baixem depois, e pela TV. Não sei se também vocês já verificaram se conseguem ter acesso pela TV de vocês, mas podem ver isso também. E aí tem esses recursos. Eu fiz uma pesquisa inicial, os meus alunos do sétimo 3 me disseram que a maneira de acesso que eles têm às aulas é pelo aula em casa, eles acessam pelo YouTube ou pelo aplicativo. Então, esse é o horário dos sextos anos, de 8 às 9. De 9 às 10 é o horário dos sétimos. E de 10 às 11 é o horário dos oitavos. E de 11 a meio-dia é o horário dos nonos. Pega até o horário do almoço. Se eu não me engano, é isso, tá? Mas depois eu posso confirmar direitinho com vocês. Inclusive, vou até aproveitar essa oportunidade, já que a gente está falando disso, eu acabei de enviar aqui no grupo
E vocês podem verificar aí, ó, aula em casa, programação e recursos didáticos. Antes de ser criado isso aqui, estava uma bagunça. Mas agora, está bem organizado. Estou conseguindo ver aí o site? Aqui tem as cartelas para baixar. O que é as cartelas, professor? São as videoaulas que foram transformadas em PDF. Então, aqui você consegue acessar o ano, digamos, 8º ano. Clicar aqui no 8º. Professor, desculpa, Oi. eu só estou vendo aquela tela onde tá os nomes os nossos Né? Acho que eu nomes, né? compartilhei a tela errada. Espera aí só um minutinho que eu vou interromper essa aqui. Estava compartilhando a tela errada. Conseguem ver agora? Sim ou não? Sim, professor. Pois é, Sim. aí vocês vão clicar aqui, aí ele vai abrir o Google Drive. Aí, ó, aqui vocês têm acesso às cartelas. É só clicar para visualizar ou pode fazer o download das aulas em PDF. Aí vocês podem pegar essas aulas e preparar uma nova aula em cima daquilo que foi dado como revisão, né? Ou dando a percepção de vocês, enquanto professores, em cima daquele conteúdo. Então, ficou o link lá no grupo para que vocês possam entrar lá, olhar tudinho direitinho. Eu vou deixar também no grupo o caderno do estudante. Esse ano eles estão tendo um caderno digital do aluno, onde essas aulas que são dadas no aula em casa, o aluno ele tenha o caderno digital, no qual lá ele tem as atividades para fazer. Existem aulas também que são para correção dos exercícios, mas o que eu tenho feito é a correção juntamente com eles, porque muitas das vezes a explicação que é dada no aula em casa, ela é muito numa linguagem que o aluno não entenda. E aí, a gente que conhece o nosso aluno, a gente sabe da dificuldade dele. E aí a gente tem que usar uma nova metodologia, aplicar uma nova linguagem para que ele entenda. E também, na hora de ele resolver o exercício, ele fica com dúvida. Mas como é mesmo para fazer essa questão? Aí você está ali para orientar. Então, vocês fiquem livres para pegar a mesma aula que foi dada lá no projeto Aula em Casa, e vocês só pegam as cartelas e ali você vai trabalhar a sua linguagem. Ou não, vocês vão buscar outras ferramentas. Eu vi um PowerPoint que explica o mesmo assunto de uma maneira melhor, mais didática. Eu tenho um exercício que eu quero fazer no Google Forms, onde o aluno só vai clicar e vai marcar, enfim, vocês vão poder adotar a ferramenta que vocês acharem mais conveniente e adaptável para aquela turma, para aquela realidade. Vocês vão estar livres para fazer isso. E depois comparar, né? Usa uma metodologia, depois usa outra, e é assim que eu estou fazendo, para a gente ver qual é a melhor que eles estão se encaixando. E aí a gente vai adotar. Tem aluno que tem dificuldade de abrir arquivo em PDF. Professor, eu abri aqui, mas a letra é muito pequena, aí começa a reclamar, só reclama. Ele não sabe que ele pode dar um zoom para aquele texto aumentar. Vocês estão me entendendo? Isso não é só do aluno, é dos pais, porque a gente sabe que tá difícil entender. Até para preencher o link da frequência, que está lá na descrição do grupo, eles têm essa dificuldade. Não sabem. Eles pensam que é para copiar o link e colar do lado, e só levantar a mãozinha aqui e ele acha que a frequência dele já está ok. Então, vocês vão ver várias e várias situações que isso também enriquece o trabalho de vocês, para vocês verem qual é a necessidade que vocês vão ter que intervir para que aquele aluno entenda todo o novo processo, que é esse processo de aula remota.
que não está sendo fácil. Eu vejo que eu explico muito mais questões meramente técnicas, de acessos tecnológicos e de acesso ao recurso, e a minha parte pedagógica fica resumida a isso aqui. Muito, muito pouco. Né? Que é você explicar o assunto, quer tirar a dúvida do aluno, quer fazer a correção do exercício, quer dar de volta para ele e dizer, olha, isso aqui está errado, refaça. Essa parte é muito pouca. E é isso que eu sinto falta para a gente poder trabalhar mais esse lado. E aí, com todos nós juntos, com várias ideias, várias metodologias, a gente possa ampliar essa parte que a gente sabe que vai ficar muito a desejar ainda, uma defasagem devido à situação que a gente está, mas a gente vai fazendo aquilo que for possível. Então, vamos continuar aqui com nossa pauta. Então, a gente vai dividir as turmas e depois, quem quiser ir para o vespertino, me falem que tem a professora Damares, que já aceitou receber vocês no turno da tarde. Ok? E aí, quando vocês forem inseridos nos grupos, eu queria pedir que vocês, quando chegassem lá, que o professor adicionasse vocês no grupo, que vocês caprichassem numa apresentação. Eu fiz uma apresentação, não sei se vocês já baixaram, um avatar que fala. Tem vários aplicativos que os professores estão adotando, e eu fiz essa pesquisa no YouTube, e eu fiz a minha apresentação através de um avatar. Coloquei uma voz diferente e um bonequinho lá falando por mim, se apresentando. Eles adoram essas coisas lúdicas, né? Ou você faz um áudio com um som, uma música, ou você faz mesmo lá no PowerPoint, você coloca um texto com a sua foto, ou seja, caprichar na apresentação, porque isso já é uma forma de aproximar vocês dos alunos, né? Do que meramente chegar lá e digitar, eu sou William, vou acompanhar vocês aqui na turma, muito obrigado. Isso fica muito frio. A gente já está nessa comunicação à distância. Então, tudo aquilo que for para harmonizar, para aproximar, façam, tá? Que é um momento, assim, da gente quebrar paradigmas e tentar, ao máximo, se aproximar do aluno. Só de vocês começarem nessa apresentação tendo ideias diferentes, vocês já saibam que vocês já estão conquistando os futuros alunos de vocês, porque esses alunos não são só nossos, são de vocês também. Então, para que vocês se sintam à vontade e eles também se sintam à vontade com a presença de vocês no grupo. Deixem claro na apresentação que vocês estão para contribuir, né? Que vocês vão ajudá-los naquilo que for possível, que vocês estarão ali para tirar dúvidas sobre as atividades, que vocês vão poder ter aulas com eles, né? E que vai ser muito legal, muito divertido, que vocês têm ideias que vão fazer com que eles possam ter mais oportunidade de aprender. Então, fazendo isso, eu creio que até os pais já vão gostar de vocês. Então, pensem como vocês irão fazer a apresentação de vocês nos grupos, assim que o professor inserir em vocês. Nós queremos estar inserindo vocês até segunda-feira, para que vocês já possam ter aí um acompanhamento durante a próxima semana. Tudo bem? Ficou entendida essa parte da apresentação? Fazer esse acolhimento com o aluno, com as turmas, né? E os pais, principalmente. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos. Professor? Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida em relação os PIB de anos, que o senhor falou que o professor Wagner tem 7 alunos. A gente vai dividir as turmas junto com eles? Então, com o Wagner, sim, ele tem 7 alunos. Para mim, Roberta, ele me pareceu super receptivo para receber vocês e também os alunos dele, porque ele trabalha de manhã e de tarde na escola. E esses 7 alunos dele
vão ficar nos 2 turnos, creio eu, né? Vão ficar nos 2 turnos. Talvez, na turma em que for, acho que é o William que ficou para acompanhar o nono 1, aí a gente conversa, né? Se ele vai colocar um aluno dele ou se ele vai deixar só o William por enquanto no nono 1. Mas eu creio que isso não atrapalhe. Tudo bem planejado, muito bem conversado, não tem como não dar certo. Agora, se cada um fizer de um jeito e na hora quiser impor, aí não dá. Mas é claro que se alguma coisa acontecer, vocês podem me procurar, que aí eu entro em contato. Tudo vai ser conversado, né? A gente vai estar dando esse suporte para vocês quando vocês estiverem lá no grupo e esse acompanhamento vai ficar acontecendo. Bom, o próximo... Tá, obrigada. Ok. O próximo tópico seria o planejamento das aulas. Como eu falei para vocês vão ter a oportunidade de fazer videoaulas. Eu fiz uma aula que foi até uma leitura comentada do texto do caderno digital deles. Eu fiz como se eu estivesse lendo com eles, e uma leitura comentada seria ler e ir comentando sobre o texto, já dando a explicação. Também eu fiz essa metodologia como uma forma de fazer uma coisa com que eles já tinham em mãos, que era o texto. Mas também já utilizei PowerPoint, videoaulas, e fiquem livres para terem ideias para poderem ministrar a aula de vocês. Criar, né, no planejamento. Vocês podem também fazer aula de correção do exercício. Eu já criei uma sala de aula ao vivo pelo WhatsApp, como aqui a gente está tendo no Meet, né? Não sei se você já sabe, mas pelo WhatsApp já dá para abrir uma sala assim, de reunião, né? Só que pelo WhatsApp. E por lá é melhor, porque vocês sabem que os alunos não têm muita internet. Os dados deles é muito pouco. Então, pelo WhatsApp, esse acesso é melhor, porque não consome tantos dados. E é mais fácil, porque eles não têm que instalar nada. É só clicar e ele já entra na sala e já assiste a aula. Então, eu tenho feito correções de exercícios ao vivo, porque eu pergunto, Lucinete, o que você respondeu na primeira questão? William, e você na segunda? E aí você vai fazendo a correção junto com eles ali ao vivo. É uma forma de você ter um feedback do que você ministrou e também da questão da interação, de ele ver vocês, de você parabenizar, de você elogiar o aluno. Isso também faz com que ele crie motivação para continuar a estudar. Então, o que mais que tem? Correção de exercício, atendimento tira dúvidas. Vocês vão ver que muitos vão procurar vocês no PV de vocês. Professor, eu não entendi. O que é para fazer mesmo? Professor, tal questão, como é mesmo para fazer? Ou seja, muitos vão procurar vocês para tirarem dúvidas. Ou podem responder mesmo lá no grupo. Mas eu sugiro, no momento em que vocês estiverem à frente de uma atividade, peçam para que eles procurem vocês no PV. Porque PV é no privado, tá? Porque lá no grupo, se a gente posta muita coisa, né, cria uma poluição visual no grupo. E é bom a gente deixar ali só aquilo que é necessário, que todos necessitam visualizar. Porque se for uma questão muito pessoal, muito direcionada, aí você pode atender no pessoal, tá bom? Isso também são regras que desde o ano passado a gente tem observado para não atrapalhar a rotina do grupo, porque ali estão todos os professores, né? E muitas das vezes um professor precisa postar a sua atividade, mas você está ali tirando dúvida de um aluno, né? E aí está meio que congestionando o grupo. Então, temos que ter também essa noção de espaço, digamos assim. A frequência também, caso o professor queira que vocês, pela correção de exercício, façam uma lista, né, daqueles alunos que
deram um feedback para vocês, que responderam o exercício, vocês podem fazer uma lista, vocês enviam para o professor, estejam sempre ali articulando com o professor, caso ele solicite alguma atividade que vocês tenham que fazer, né? Até para que depois vocês postem no grupo e digam assim, olha, esses alunos aqui foram os que fizeram. Aí os que não fizeram já vão correr atrás para fazer. Isso tem dado certo, porque na outra escola a gente tem observado que muitos alunos, quando visualizam a lista, que não vem o nome deles lá, eles correm para fazer, para não ficar para trás. Então, a gente tem que ir adotando métodos e vendo aquilo que dá certo e o que não dá. E isso vocês vão sentir isso quando vocês estiverem lá nos grupos. Busca ativa. A busca ativa nós, professores, vamos fazer. Mas o que seria a busca ativa? Se vocês verificarem e, poxa, aquele aluno nunca mais apareceu, ele sumiu. Vou conversar com o professor. Entre em contato com o professor e vocês mesmos já vão sinalizando aqueles alunos que são participantes, mas se preocupar também com aqueles alunos muito ausentes, que não deram mais as caras, que não realizaram as atividades, para que a gente faça essa busca ativa, que é entrar em contato, ligar e verificar o que está acontecendo. Certo? Semana passada eu tive um aluno que não estava, porque ele estava com o pai na maternidade, porque a mãe estava tendo neném, e ele não tinha como acompanhar as aulas, nem fazer a frequência. Então, são N situações, são vários e vários relatos que vocês vão ouvir. Bom, agora vamos para os registros. Os registros serão para que vocês coloquem esses registros nos relatórios de vocês, ou seja, vocês agora vão ser os reis dos prints. Tudo que for postado relacionado à disciplina de ciência, retorno de alunos de atividade, a postagem de atividade de ciência, vocês podem pedir também para que eles printem, se eles estão assistindo aula para enviar para vocês, que é um retorno, né, do trabalho de vocês, nosso trabalho na disciplina, para que eles enviem e vocês criem uma pasta e vão criando essa pasta de registros, porque vai ser a documentação de comprovação de tudo aquilo que vocês fizeram, tá? E eu achei uma coisa interessante, que nós temos como registro os prints, que seriam as fotos, né? Vídeos, caso vocês gravem videoaulas, ou uma videoconferência, como nós estamos gravando aqui, vocês também podem gravar. Mas os links. Professor, link é um registro? Sim. Tanto é que esse link que eu enviei para vocês para essa reunião, vocês já arquivem. E lá na hora que nós formos fazer o relatório, vocês vão colocar esse link. Porque a CAPES, ela vai entender que esse link foi ali uma ferramenta que você utilizou para a gente, por exemplo, agora aqui ter acesso a essa reunião. Ninguém poderia estar aqui se não fosse através do acesso do link, tá bom? Então, se vocês forem fazer conferências como essa, do WhatsApp, pelo Meet, pelo Skype, vocês já copiem esse link e salve. E coloquem embaixo lá a data e o que foi sobre aquela reunião, né? Por exemplo, aqui, reunião com o preceptor Arthur para planejamento das aulas remotas, o início das aulas remotas. Então, você cria lá uma legendinha e coloque a data, e vão arquivando esses links, certo? Então, tudo aquilo que for possível registrar e arquivar, façam. E os nossos encontros de socialização. Então, a minha sugestão é nós nos reunirmos a cada 15 dias, ou seja, a cada 2 semanas, na sexta ou no sábado, né? Se eu sugiro que seja na sexta, nesse horário. Mas se eu tiver alguma reunião ou sobrecarregado de trabalho, a gente remarca. E aí, nós podemos ter estas duas opções. Professor, pode ser durante a semana? Não sei, porque
a demanda é muito grande. Então, eu trabalho em 4 escolas, de manhã, tarde e noite. Então, eu estou praticamente sugado de tanto trabalhar nesse início, porque ainda é o momento de adaptação. Está tudo ainda em construção. E aí a gente pode agendar para sexta-tarde, e aí a gente vai vendo conforme for um outro dia que dê para todo mundo participar e se reunir. O que seria essa reunião? Vocês podem socializar aquilo que vocês vivenciaram naqueles dias, o que vocês observaram, né? Qual foi o comportamento dos alunos, o que vocês acharam mais difícil, o que vocês viram que deu certo, né? E que pode servir de exemplo para o colega que está tendo dificuldade. Então, é um momento de troca, de relato, de experiência, tá bom? E já também, nesse momento, já é importante que essas informações já estejam sendo passadas para os relatórios. Porque se você for deixar para preencher daqui só para o final, o que vai acontecer? Muitas dessas informações você não vai lembrar com detalhes. Então, você já vai ali, a cada semana, ou a cada dia, ou a cada 15 dias, você vai alimentando esse relatório de vocês. Podemos fazer assim. Não deixar para a última hora, porque eu não sei quando é que esse prazo da entrega do relatório de vocês, mas se acompanhar o andamento do semestre, nós temos aí até julho para fazer isso. Então, tem muita coisa para acontecer e vocês registrarem. Tá ok? Então, já se programem desta forma, tá? Para tudo aquilo que for acontecendo, anotações, vão tendo o caderninho de anotações, vão escrevendo, para depois passarem para o relatório. E também os registros. Vão arquivando esses registros para poder haver a comprovação do que vocês fizeram. Já estamos chegando no final e gostaria que vocês, ao término desta reunião, deixassem lá no grupo mesmo o nome de vocês, porque já vai estar o telefone em cima, né? Eu não tenho salvo no meu celular, mas agora eu vou salvar. Eu vou salvar o nome, o número de vocês e vou direcionando cada um para os professores. Os professores vão adicionando vocês no grupo, tá? E só me digam se vocês querem que eu faça isso logo ou preferem que o professor adicione você no grupo quando você já tiver a sua apresentação preparada. Lembrando que vocês aí têm até segunda-feira para serem inseridos, já para começar a fazer esse acompanhamento na segunda-feira. Eu preferiria pedir para que o professor me adicionasse só quando eu tivesse com a minha apresentação pronta. Ou também fica a cargo, ele adiciona lá, o grupo está fechado, os grupos ficam fechados, tá? A gente abre... aliás, na turma que eu sou conselheiro, porque ainda tem essa, cada turma tem um professor conselheiro. O professor conselheiro é aquele que abre o grupo, dá boas-vindas, pede para que o aluno preencha a frequência dele, que está no link da descrição, e dá ali as orientações, tipo, alunos, hoje vocês terão aula de língua portuguesa e matemática. As aulas iniciam às 9 horas da manhã, né? E os professores depois começam, se for professor de língua portuguesa e matemática, vão postar suas atividades. Como eu estou fazendo? Eu não abro o grupo para que os alunos mandem mensagem. O grupo fica fechado até às 9 horas da manhã, justamente para evitar conversas. O professor, nesse período que o grupo está fechado, vai postar suas atividades. Por que isso é importante com o grupo fechado? Para que todos os alunos consigam visualizar e a mensagem não fique para cima, não fique perdida. Vai ficar ali, visível para todo mundo. Iniciou às 9 horas, eu abro a sala. Mas fico ali, dando as orientações, caso sejam orientações pedagógicas, e também fico... se o professor também pedir para que vocês deem esse auxílio, vocês podem ajudar. Tipo,
evitar conversas que não sejam relacionadas à escola, ao pedagógico. Então, você pode chamar a atenção ali, claro que com jeitinho. Evitar envio de prints de frequência, que é o que nós ainda continuamos pedindo e que muitos ainda fazem, e isso atrapalha. Então, tudo aquilo que for para melhorar a nossa comunicação, a gente vai fazendo. Porque, como eu falei para vocês, a minha parte pedagógica ela está muito pequena na frente de todas essas outras questões técnicas que a gente tem que ficar lidando diariamente. Estamos com dificuldades de preenchimento de link, então vamos lá auxiliar o aluno, como preencher o link da frequência. Eu já fiz vários tutoriais pelo próprio WhatsApp, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, que você grava a tela do seu celular, você aparece no cantinho aqui, e aí você vai explicando como para baixar um arquivo, instalar um aplicativo, como é para responder um questionário, ou até mesmo explicar um trabalho, fazer uma leitura. É muito legal, dá para fazer. E quem tiver interesse, depois eu posso explicar melhor. Então, é isso. Tá? Então, eu queria que vocês, quando encerrasse essa reunião, colocassem lá o nome de vocês, e eu vou salvar, e daqui para segunda-feira vocês já estarão nos grupos. Preparem aquela apresentação, tudo que vocês fizerem ou que vocês tiverem de retorno, printem e mandem para mim. Se não quiser mandar no grupo, mandem para mim, porque eu também estarei, desta forma, acompanhando o que vocês estão fazendo. Eu não vou poder ficar com vocês no grupo do qual vocês vão, porque eu já estou em muitos grupos. E não é só pela quantidade, mas é pelo também a atenção. Eu não vou poder estar ali olhando, né? Porque eu vou estar fazendo outras coisas. Mas você printando, enviando, olha, professor, foi feito isso, isso e isso, minha apresentação está assim, ou se quiser mandar aí a apresentação para mim olhar antes, tá bom, professor, pode ser assim, pode, aí fica a critério de você, quiser que eu possa contribuir na melhoria da sua apresentação. Mas sejam criativos, né? Eles gostam disso, de criatividade, de inovação, de coisas novas, tenham ideias, né? Façam tudo com muito capricho, que assim a gente vai conquistá-los e vai fazer um bom trabalho. Bom, era isso que eu tinha para falar. Também vou postar os cadernos os cadernos dos alunos, e nós temos também um caderno do professor, com as respostas, né, e os comentários das aulas, que também vai ajudar muito o trabalho de vocês. Eu também vou deixar no grupo os guias, aliás, os cadernos de sexto ao nono ano, para que você baixe aquele, ou baixem todos, né, porque todos vão passar por todos os anos, e já deixem aí arquivados no computador de vocês. Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Entenderam, não entenderam nada? É muita coisa. Professor, você está jogando um pepino enorme para a gente, é uma responsabilidade grande, mas é muito trabalho, é cansativo, mas é muito prazeroso, gente. Se você gosta de ser professor, se você está na área certa, vocês vão se sentir, assim, muito maravilhados. É muito cansativo, chego no final do dia, estou esgotado. Quando eu fecho o computador, caio na cama e desmaio de sono. Mas é muito recompensador quando você vê o retorno do seu trabalho. Quando o aluno entende, quando o aluno lhe entrega uma atividade, ou quando você elogia ele se sente todo alegre, todo feliz, isso é muito recompensador. Então, se você é desses que se sente feliz pelo que faz, seja bem-vindo e você vai fazer um excelente trabalho. Professor? Pode falar. Só uma pergunta sobre a administração das aulas. O senhor faz tudo ao vivo ou o senhor grava e manda para eles no grupo, por exemplo? Leidiane, eu tenho feito de tudo um pouco, né? Eu estou fazendo, nesse início,
adotando várias metodologias. Eu estou aplicando várias estratégias. E é isso que eu sugiro que vocês também façam. Nesse início, tudo que vocês fizerem, faça aqui de um jeito, depois faça de outro. Vão testando. Vão sentindo de que forma o aluno recebe aquela aula com aquela ferramenta comparado com outras. E aí vocês vão vendo qual é a melhor. Estão entendendo? Eu já fiz correção de exercício pelo grupo do WhatsApp ao vivo, da forma como nós estamos aqui, né? E aí eu observei que poucos entram, mas é porque é novidade para eles nunca fizeram isso. Vou fazer mais 2, 3 vezes para ver se eu aumento o número de participantes, para que eles saibam como que tem que ser trabalhado desse jeito. Porque não é só entrar, mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar, eu tenho que ficar só escutando, então eles também têm que se acostumar com aquele novo método de aula. A outra forma é gravação de videoaulas, como eu falei para vocês. Eu já gravei pelo computador, utilizando o aplicativo OBS, que é aquele em que você fica aqui no canto da tela transparente e aqui atrás fica passando o PowerPoint. Ou você pode gravar também diretamente do PowerPoint. Eu não sabia disso, eu aprendi lá pelo YouTube. Você pode gravar sua videoaula diretamente pelo PowerPoint, tá? Quem quiser, depois também eu posso estar ensinando. E também já fiz pelo celular. Esse aplicativo que eu falei para vocês, que você espelha a tela do seu celular e tudo que você vai fazendo vai sendo gravado. Você pode aparecer no cantinho da tela, e esse recurso, o áudio, a qualidade da imagem é muito melhor do que até pelo que eu estou realizando pelo computador. Mas é porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessas ferramentas. E sugiro que vocês façam isso. Vão aí mexendo, fuçando, né? Assistindo vídeos no YouTube. Inclusive, também eu troquei de WhatsApp. O WhatsApp agora é o Business, que tem tudo que o WhatsApp normal tem, só que com ferramentas que seriam utilizadas para o comercial, que nós utilizamos para o pedagógico. Então, pesquisa no YouTube como utilizar o WhatsApp Business para a educação, para a escola, que vocês vão ver vários vídeos dando dicas. O que eu tenho feito? Como eu tenho 4 escolas, e são muitas turmas, quando o aluno me envia uma atividade, lá tem uma ferramenta de etiquetar conversas. Então, ele me mandou o trabalho, eu já vou lá, seleciono o trabalho que ele me enviou e etiqueto na turma dele. Depois que já acabou o prazo de entrega das atividades, eu abro a janela que estão todas as minhas etiquetas e, por turma, fica mais fácil eu ver o nome do aluno e a atividade. Está tudo um embaixo do outro. Então, é mais fácil na hora de eu arquivar esses trabalhos. Facilita muito a minha vida, né? E, enfim, tem muitas ferramentas, muitas formas da gente poder ministrar a aula. Ou façam também gravação de áudios, né? Criem o avatar de vocês, que eu criei o meu, que é muito legal, eles gostam. Quando eu passo o recado para eles, eu não passo assim, digitando nada, ou só com áudio. Não, eu crio lá toda uma animação, e isso também é uma forma de chamar a atenção deles e diferenciar para texto. Porque nós temos que fazer o quê? O chamamento. Pegar a atenção do aluno para aquilo que queremos que ele nos ouça. E haver uma comunicação de melhor acesso. Mais alguma questão? Todo mundo está... Estou sentindo vocês muito calados, ó. Eu não sei se vocês estão com medo, se vocês estão... Não sei. A gente está digerindo as informações. É muita coisa, né? Mas eu entendi sim, Professor, professor. o senhor vai mandar a gravação pelo e-mail? Vai disponibilizar dessa reunião? Dessa conversa? Uhum. Sim, posso. Assim que estiver disponível, eu vou ver se
eu ainda não fiz isso, né? É a primeira vez que eu estou gravando, porque eu estou no meu e-mail institucional. Eu só consigo fazer essa gravação pelo e-mail institucional. Inclusive, que bom que você falou isso, que me lembrou uma coisa. Eu até pedi de vocês. Que tal, na nossa próxima reunião, a gente fazer a nossa reunião, ao invés do Meet, pelo Skype? Vou dizer por quê. Porque pelo Skype, a gente tem muito mais recursos que o Meet nos limita. E também para que a gente possa ampliar a nossa maneira de ter acesso a essas ferramentas digitais. Nós, como os professores agora, que estamos professores dando aula remotamente, eu acho que nós temos que experimentar tudo aquilo que for para nos facilitar, para nos ajudar. Então, ontem eu baixei o Skype e vi que tem muita coisa legal lá. E, inclusive, por exemplo, isso que eu estou falando aqui, se alguém teve uma expressão de felicidade, aqui vai ter o botãozinho do emoji que você vai poder jogar lá um sorriso e vai aparecer aqui na tela para a gente ver. Isso, para os alunos, é maravilhoso, porque eles são muito visuais. Eles gostam dessa expressão, né? Animada. Então, tudo aquilo que for para nos ajudar é interessante. Então, dá para colocar fundo aqui atrás, vocês podem ir para vários estados, vários planetas. Ou seja, dá para ir até para o espaço. Ou você pode colocar até uma foto sua, né? Na universidade, no laboratório, enfim. Tem muitos recursos legais lá no Skype, que parecia ser uma ferramenta antiga, mas que já sofreu muitas atualizações. Inclusive, por lá, qualquer um de vocês pode gravar a aula. Não precisa ter acesso a e-mail institucional. Não tem tempo de reunião, hora, né? Não tem tempo. Você pode ir até a hora que você quiser. E é muito legal. Então, eu sugiro que baixe, você pode baixar no seu celular ou no computador. E outras ferramentas que vocês testarem e acharem que é legal, compartilhem com a gente. É legal a gente ficar trocando essas informações como eu estou fazendo para vocês aqui. E aí a gente vai usando um pouco essas ferramentas, conhecendo, aprimorando o nosso fazer pedagógico para que a gente consiga chegar ao aluno. Não sei se vocês também já têm familiaridade com o Google Forms, que também é uma forma de vocês fazerem os exercícios, testes, avaliações, né? Ou também vocês também podem fazer um questionário diagnóstico no momento em que vocês ingressarem lá, para vocês conhecerem os alunos de vocês, né? Criem questões que vocês acham que vai ser legal para que você, quanto ali estagiário naquela turma, conheça a sua turma, né? Então, quem tem familiaridade para criar esses formulários online, faça, que é muito legal. Você tem aí uma resposta instantânea do perfil daquela turma que você vai trabalhar. Também fiquem abertos e se sintam à vontade para fazerem isso também. Então, são vários recursos que a gente tem, só temos que tomar posse, aprender e colocar em prática. Mais alguma dúvida? Não? Então, alunos, eu agradeço a participação de vocês. Assim que o link aqui da gravação estiver disponível, eu envio lá para vocês. Finalizando aqui, já vou deixar para vocês os cadernos digitais dos alunos e dos professores, tá? Entrem lá nos grupos, se apresentem, e eu acho que nós teremos aulas de ciências dia 10, se eu não me engano, da semana que vem. Essa semana agora tem aula de ciências. E aí a gente vai, vocês com os professores e comigo, a gente vai aí já planejando de que forma a gente vai trabalhar. Eu sei que
sétimo ano, a aula dessa semana é sobre a Terra, o planeta Terra. E ciências, oitavo ano, tecido epitelial. Nono ano e sexto ano, como eu não trabalho na SEDUC, eu não sei qual é, mas eu vou passar para vocês depois, tá bom? Mas sétimo é a Terra e oitavo é tecido epitelial. Então, é a aula da semana de ciências. E deixem para mim lá o nome de vocês para eu salvar e daqui a pouco encaminhar para os professores. Tá bom? Tenham todos um bom final de semana. E agora a nossa comunicação, que antes a gente ficava muito caladinho no grupo, né? Agora ela tem que ser rotineira, todos os dias ali, né? Em comunicação, tirando dúvida, postando aquilo que a gente já conseguiu realizar. E agora é mãos à massa mesmo, tá bom? Qualquer dúvida a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. Tenham todos uma boa tarde e bom final de semana. Tchau, Boa tarde, professor. Boa tarde. Tá, professor. Boa tarde, professor.